Nastácia, vá embora pelo amor de Deus. Aqui tem os 3 copeques, mas por amor de Deus, vai já embora. A carta tremia nas suas mãos, não queria abri-la, desejava ficar a sós com aquela carta. Assim que Nastácia saiu, levou-a aos lábios e beijou-a. Depois ficou durante muito tempo contemplando o endereço no sobrescrito, com aquela letra miúda e um pouco oblíqua que lhe era tão familiar. A letra de sua mãe, que em outros tempos o ensinara a ler e a escrever. Agia com lentidão, parecia até que receava alguma coisa. Até que finalmente abriu o envelope. Era uma longa carta, prolixa, abrangia 2 folhas de papel escritas nos 2 lados. 2 grandes folhas de papel de carta escritas numa letra compacta. Meu querido Rodka, escrevia a mãe. Já faz 2 meses que não te escrevo uma carta, e tenho sofrido muito por isso e até passado algumas noites em claro pensando. Mas com certeza tu não vais me culpar por esse meu involuntário silêncio. Tu bem sabes como eu te amo, tu és o nosso filho único, para mim e para a Dúnia. Tu és tudo para nós, toda a nossa ilusão, toda a nossa esperança. Quanto me doeu quando soube que já há uns meses tinhas deixado a universidade, que não contavas com nada certo para te sustentares e que as lições e todos os teus outros recursos tinham se acabado. Que auxílio eu posso te prestar com a minha pensão de 120 rublos por ano? Os 15 rublos que te enviei há 4 meses, como sabes, pedi emprestado ao nosso merceeiro Vassili Ivanovich Vakrutin por conta dessa pensão. É um bom homem e era amigo do teu pai. Mas ao recolher-lhe o direito de receber a pensão em meu lugar, tive de esperar até pagar a dívida, o que só agora consegui, de maneira que durante todo este tempo não pude te enviar nada. Mas agora, louvado seja Deus, parece que já poderei continuar a te enviar certas quantias, podemos até nos gabar da sorte, e vou te falar a propósito disso. Em primeiro lugar, poderás adivinhar, querido Rodka, que a tua irmã há 1 mês e meio vive comigo e não nos tornaremos mais a nos separar? Graças a Deus que se acaba com este tormento, mas vou contar tudo por ordem, para que fiques sabendo o que se passou e que até agora tínhamos escondido de ti. Quando me escreveste há 2 meses, contaste que tinhas ouvido não sei quem dizer que Dunia devia sofrer muito com os maus tratos que lhe davam na casa do senhor Svidrigailov, e me perguntava pormenores acerca disso. Que poderia eu ter te respondido? Se te dissesse a verdade toda, tu com certeza deixarias tudo, e ainda que tivesses de vir a pé, aparecerias aqui em casa, porque eu conheço muito bem o teu caráter e os teus sentimentos. Tu não consentirias que ofendessem uma irmã tua. Eu também estava desesperada, mas que havia de fazer? E apesar de tudo, nessa altura eu ainda não sabia toda a verdade. O pior era que Dunietka, que tinha entrado 1 ano antes naquela casa como governanta, recebera adiantadamente nada mais, nada menos do que 100 rublos, com a condição de serem descontados depois, todos os meses no ordenado, de maneira que não podia deixar o lugar sem ter pago a primeira dívida. Ela recebeu essa quantia, agora já posso te explicar tudo, querido Rodka, sobretudo para o uso enviar 60 rublos de que necessitavas naquela ocasião e que te mandamos o ano passado. Nós 2 te enganamos e te escrevemos dizendo que essa quantia era o que Dunia tinha economizado, mas ela não tinha nada. E agora digo a verdade toda, visto que tudo inesperadamente mudou para melhor por vontade de Deus, e para que saibas como Dunia gosta de ti e como é bondosa. De fato, o senhor Svidrigailov, no princípio, a tratava com muita grosseria e fazia várias indelicadezas e piadas de mau gosto com ela, à mesa. Mas não quero entrar em todos esses desagradáveis pormenores para te poupar sofrimento inútil, pois tudo isso já acabou. Em resumo, apesar da nobre e bondosa conduta de Maria Pietrovna, a esposa do senhor Svidrigailov e de todas as outras pessoas da casa, Dunietka sofreria muito, sobretudo quando o senhor Svidrigailov se encontrava conforme seus velhos hábitos de militar sob a influência do deus Baco. Mas o que se passou afinal? Imagina que esse maluco há algum tempo já sentiu uma grande paixão por Dunia, mas a escondia sob o disfarce da grosseria e do desdém. Pode ser que ele se envergonhasse e se horrorizasse ao se ver tão cheio de ilusões na sua idade e condição de pai de família, e por isso se vingasse de Dunia. E também pode ser que, com essa conduta grosseira e trocista, quisesse apenas disfarçar a verdade perante os outros.
até que finalmente não conseguiu mais se controlar e passou a fazer propostas claras e diretas a Dunya, prometendo-lhe várias compensações e ainda mais, deixar tudo e ir viver com ela em outra terra ou, em último caso, no estrangeiro. Podes imaginar o que ela sofreu. Não seria possível abandonar imediatamente o trabalho, não só por causa da dívida que tinha, como também por consideração a Marfa Petrovna, que depois poderia levantar suspeitas, o que daria origem a problemas na família. Sim, e para Dunietka, isso também teria sido uma grande vergonha, e as coisas não seriam fáceis de enfrentar. Por tudo isso e ainda por outras razões, Dunya não poderia pensar em abandonar aquela casa horrível senão dali a umas 6 semanas. Sabes muito bem como Dunya é, sabes muito bem como é inteligente e a firmeza de caráter que possui. Dunietka é capaz de suportar muitas coisas e de mostrar, até nos piores momentos, toda a grandeza de alma necessária para não perder a sua integridade. Apesar de nos correspondermos com muita frequência, ela nunca me disse uma palavra acerca disso tudo para não me assustar. A ruptura aconteceu inesperadamente. Marfa Petrovna surpreendeu o marido no momento em que ele assediava Dunya no jardim. E, interpretando tudo ao contrário, culpou-a de tudo, pensando que fora ela quem facilitara aquilo. Deu-se então entre eles uma cena terrível no jardim. Marfa Petrovna chegou até a bater em Dunya, não queria ouvir explicações. Passou uma hora inteira brigando e finalmente mandou Dunya se encontrar comigo na cidade, numa carroça simples na qual meteram suas coisas, a roupa branca, os vestidos, tudo tal como estava resolvido e misturado. Nesse momento começou a cair uma chuva torrencial e Dunya teve de percorrer 17 verstas numa carroça descoberta em companhia de um camponês. Agora me diz, o que eu poderia ter escrito na minha carta em resposta à tua, recebida 2 meses antes, e sobre o que iria falar? Eu mesmo estava desesperada, não me atrevia a te contar a verdade, porque te deixaria muito infeliz e num estado de grande nervosismo e desgosto. E o que tu poderias fazer? Correr para a tua perdição? A própria Dunietka se oporia a isso, e seria impossível para mim encher uma carta com assuntos insignificantes e vulgaridades quando tinha a alma transbordante de amargura. Durante 1 mês inteiro, correram boatos pela cidade a propósito desse incidente, e a coisa chegou a tal ponto que eu nem sequer podia ir à igreja com Dunya, por causa dos olhares de desprezo e dos murmúrios. Chegaram até ao atrevimento de fazerem comentários diante de nós de maneira que pudéssemos ouvi-los. Todas as nossas amizades nos abandonaram. Todas deixaram de nos cumprimentar e vinha saber de fonte limpa que os caixeiros e alguns empregados da administração pretendiam nos fazer uma terrível afronta untando de pés a porta da nossa casa, até que a senhoria começou a insistir conosco para que nos mudássemos. Untar de pés a porta da casa de uma moça significava que ela perdera a virgindade. A causadora de tudo isso fora Marfa Petrovna, que conseguira acusar e difamar Dunya em todas as casas. Ela conhece todo mundo aqui na cidade e, como é muito mexeriqueira e gosta de falar de assuntos da família e, sobretudo, de se queixar do marido, o que não está nada certo, a história se espalhou em pouco tempo, não só na cidade, como em todo o distrito. Eu fiquei doente, mas Dunietka é mais forte do que eu. E se visses como suportava tudo e como me consolava e me infundia coragem, é um anjo. Mas graças a Deus misericordioso, os nossos tormentos não duraram muito. O senhor Svidrigailov reconsiderou e arrependeu-se, e certamente com pena Dunietka, apresentou a Marfa Petrovna provas absolutas e concretas da inocência de Dunietka. Uma carta que, antes de Marfa Petrovna surpreendê-los no jardim, Dunya se vira obrigada a escrever e entregar a ele, repudiando explicações supérfluas e os encontros secretos que ele lhe pedia, e que quando Dunietka for embora, ficaria em poder do senhor Svidrigailov. Nessa carta, ela o recriminava com veemência e com a maior indignação pela vilania da sua conduta em relação a Marfa Petrovna. Lembrava a ele que era casado e pai de família, e finalmente como agia mal em mortificar e tornar infeliz uma moça já de si tão infeliz e desprotegida. Enfim, querido Rodka, a carta estava escrita em termos tão dignos e dramáticos que eu chorava ao lê-la, e ainda hoje não consigo lê-la sem chorar. Além disso, os criados puseram-se igualmente em defesa de Dunya, que haviam observado e sabiam muito mais do que aquilo que o senhor Svidrigailov supunha, como acontece sempre. Isso deixou Marfa Petrovna muito impressionada, de tal maneira que ficou outra vez para morrer, como ela mesma nos confessou, mas em compensação pôde ver claramente a inocência de Dunietka, e no dia seguinte foi direto à igreja pedir de joelhos à soberana que lhe desse forças para resistir a essa nova prova e cumprir o seu dever. A soberana é a Virgem Maria. Depois veio direto da igreja à nossa casa, sem parar em parte alguma, contou-nos tudo, chorou muito e, arrependidíssima, abraçou Dunya e pediu-lhe que lhe perdoasse.
Ainda nessa mesma manhã, sem que ninguém pudesse impedi-la, saiu diretamente da nossa casa e percorreu todas as outras da cidade, e em todos os lugares com as expressões mais lisonjeiras para Duniética, e desfeita em lágrimas, tornou pública a sua inocência e a nobreza dos seus sentimentos e da sua conduta. E como se isso ainda fosse pouco, mostrou e leu a todos a carta de Duniética para o senhor Svidrigailov, e até deixou que tirassem uma cópia, o que a meu ver já era exagero. E assim, durante alguns dias consecutivos, visitou todas as pessoas da cidade, e como alguns se considerassem ofendidos pela preferência dada a outros, estabeleceu-se um turno, e todo mundo sabia de antemão que tal dia Marfa Petrovna estaria em tal lugar para ler a carta, e em cada sessão reuniam-se até os que já a tinham ouvido ler por várias vezes, tanto em sua própria casa como na dos amigos. A meu ver, havia nisso muito exagero, mas Marfa Petrovna é assim. Pelo menos deixou plenamente reabilitado o nome de Duniética, e toda a vergonha do caso veio a recair como uma mancha inapagável sobre o marido, visto seu principal culpado, e por isso eu até sinto pena dele. Ele tem tratado com muita severidade esse velho xoxo. Começaram imediatamente a convidar Dunia para dar